Alimentos que destroem os seus rins. No título eu coloquei 7 alimentos, mas eu vou falar sobre 10 alimentos que prejudicam a sua saúde renal e que você continua consumindo. Também vou te mostrar que o que você come, os alimentos que você consome, podem beneficiar ou prejudicar a sua saúde renal e como investigar problemas renais. Para quem não me conhece, meu nome é João Migovski, sou médico e eu me dedico à medicina do estilo de vida e ao tratamento de doenças da forma mais natural possível, sempre baseado na ciência. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição e também está nos comentários fixados. Se você tiver qualquer dúvida sobre a consulta, clique nesse link e entre em contato com a nossa equipe para esclarecer as suas perguntas. O nosso rim, ele tem diversas funções. Na verdade, os nossos rins, já que geralmente cada um de nós tem 2 rins, ele tem diversas funções, como filtrar o sangue, retirar o excesso de água do sangue, produzir urina, regular eletrólitos, regular a pressão arterial, até mesmo a glicemia é influenciada pela ação renal e também o pH do nosso sangue. O rim também elimina toxinas, filtra e reabsorve proteínas e também produz hormônios, como a vitamina D e a eritropoetina, o hormônio responsável por estimular a produção das células sanguíneas, das hemácias. E por que é tão importante prevenir a doença renal, a antigamente conhecida como insuficiência renal crônica, que agora nós chamamos de apenas doença renal crônica? É uma doença silenciosa e que só cresce. Então, atualmente, estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo tenha doença renal crônica. Nos Estados Unidos, 1 a cada 7 pessoas tem esse problema. E mais da metade dos doentes renais crônicos só descobre a doença quando os rins já pararam de funcionar, quando essas pessoas já estão com a indicação da hemodiálise, aquela terapia de substituição renal, onde a pessoa se liga a uma máquina e essa máquina filtra o sangue todo dessa pessoa, fazendo o papel dos rins. Então a pessoa vai lá 3, 4, 5 vezes por semana na hemodiálise, porque ela não urina mais ou porque os rins pararam de funcionar. Aqui no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas sofrem com algum grau de doença renal crônica e é uma grande causa de morte, de perda de qualidade de vida, de sofrimento, porque ninguém quer ter a obrigação de ir para uma clínica de diálise 4, 5 vezes por semana, ficar lá 4, 5 horas por dia só para poder viver. Então, ninguém quer passar por isso. E, mais do que isso, pessoas em hemodiálise também têm um risco de morte muito superior a pessoas que não fazem hemodiálise. Então, de cada 100 pessoas que fazem hemodiálise, cerca de 20 morrem todos os anos, ok? E a doença renal crônica, ela não se restringe apenas aos danos renais. Ela também pode ser causada por, na verdade, ela obviamente ela não se restringe aos danos renais, ela afeta todos os outros sistemas do corpo que tenham relação com o rim, mas ela é causada, doença renal é causada por principalmente diabetes, pressão alta, pedras nos rins, infecções, doenças autoimunes ou o uso desmedido de certos medicamentos, ok? Então essas são as principais causas de doença renal crônica, que causa inchaço nas pernas, mãos, pés, braços, rosto, coceira na pele, alteração urinária, desde a pessoa que urina pouquinho várias vezes até a pessoa que não urina, que tem anúria. Essas pessoas podem ter doença renal. A urina espumando, que indica a presença de proteínas na urina, o que é um indicativo de doença renal. A pessoa que tem um mau hálito, característico da doença renal crônica, fadiga e também alterações nos exames de sangue,
da ureia e creatinina, que nós chamamos de função renal. Mas que alimentos são esses que nós consumimos todos os dias e que prejudicam a saúde dos nossos rins? Para quem estiver me assistindo aqui, primeiro me conta de que parte do mundo você me assiste. Esqueci de perguntar para vocês no começo, mas estou perguntando agora. Então, de onde você me assiste? E também me fala se você tem algum problema renal, ok? Isso serve para o pessoal aqui do YouTube e serve também para o pessoal do Instagram. Então, escreve aí nos comentários que eu quero te conhecer melhor. E os nossos 10 alimentos, o título está 7, mas eu vou falar sobre 10. Muitos deles estão na sua casa. Muitos deles você vai abrir a geladeira e você vai ver lá, esperando que você coma, para ele poder destruir o seu rim. O 10º alimento. E eu quero que vocês, enquanto eu vou falando os alimentos, eu quero que vocês, no chat, nos comentários, vão me dizendo se vocês consomem ou não. Eu quero ver como está a alimentação de vocês, ok? O 10º alimento que vai destruir o seu rim e que eu quero que você me conte se você consome ou não é o refrigerante. E aí, você consome ou não? Escreve para mim no chat e nos comentários. Primeiro, muito açúcar, se for a versão normal, e muito sódio e fosfato, se for a versão normal ou a versão zero. Os refrigerantes também podem ter xarope de milho, que é um dos piores tipos de açúcar que existe. O xarope de milho aumenta o risco de diabetes do tipo 2, que é causa de 40% dos casos de doença renal crônica em pacientes que fazem hemodiálise. Então, se você está vendo o paciente em hemodiálise, a chance desse paciente ter diabetes tipo 2 é de 40%. Então, muita gente que perdeu o rim, que o rim está falhando, é em função do diabetes. O sódio e o ácido fosfórico aumentam o risco de cálculo renal, que, como a gente viu, também é uma possível causa de doença renal crônica. Então, quais vão ser as alternativas ao refrigerante? Água, água com gás e limão, chá gelado, água de coco, ok? Um suco natural, são opções mais saudáveis. Quem não souber dar like, quem não souber se inscrever, quem não souber compartilhar o vídeo, aguarde que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, ok? Se você souber, já vai se adiantando aí. Um abraço para Elizabeth Bononi, dizendo que eu falo muito. Elizabeth, é só você desligar o áudio, tá? Aqui, quando eu acabar, eu vou bloquear a senhora, porque já que eu falo muito, a senhora não tem por que estar aqui assistindo no canal. 9º alimento que você deve evitar para proteger os seus rins. E aí você vai me contar se você tem ou não. Embutidos, mortadela, salame, presunto, peito de peru, salsicha, linguiça. Você consome isso regularmente? Me conta no chat, me conta nos comentários. Esses alimentos têm muito sódio. Então, o sódio em excesso, e principalmente o sódio desse tipo de alimento ultraprocessado, ele aumenta o risco de hipertensão arterial, que, consequentemente, vai também aumentar o risco da doença renal crônica. Também aumenta o risco de cálculo renal. Então, o alto consumo de sódio favorece a maior excreção de cálcio pela urina, um fator que predispõe ao surgimento de cálculos renais. Então, para você que gosta de tomar um café da manhã legal, em vez de você consumir um embutido, um presunto, uma mortadela, um salame, um peito de peru, consuma o ovo, que é um alimento muito mais natural, muito mais nutritivo e muito mais saudável do que esses embutidos, ok? Ou uma carne fresca também, se você gostar. Agora, esses embutidos não são legais de serem consumidos com frequência. Uma vez ou outra, obviamente, é um risco muito pequeno disso causar algum prejuízo. Mas eu sei que tem gente que come todo dia. Então, não faça isso, tá bom? 8º alimento: chocolate. Ricos em açúcar, ricos em oxalato, que quando junto ao cálcio, forma o oxalato de cálcio, principal material dos cálculos renais. Aqui no chocolate,
E me conta aí se você come ou não chocolate. Opte sempre com o máximo possível de cacau, né? No mínimo 70% de cacau e não passar de 50 gramas por dia, ok? Sétimo alimento: pães e torradas industrializadas. São cheios de sódio, cheios de conservantes, cheios de óleos de sementes de baixa qualidade, como óleo de soja, e são carboidratos simples, que podem aumentar o risco de diabetes, o risco de gordura no fígado. Então, se você gosta de um pãozinho, opta, de preferência, pelo pão caseiro, pelo pão de fermentação natural. Faz aquele pãozinho, aquela panquequinha que o pessoal vive fazendo aí, com ovo, banana e aveia, são opções melhores do que os pães e torradas industrializados. E aí, você come esse pão? Come essa torrada? Eu não. Só quando eu vou fazer um hambúrguer aqui, eu preciso de um pão de hambúrguer, né? Então não tem escapatória. Mas isso é uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas, todos os dias, nem perto disso. Nem pão eu como todo dia, que dirá pão industrializado. Sexto alimento, esse aqui é o meu fraco, eu gosto muito, mas é um veneno. Por quê? São muito ricos em gorduras ruins, em gorduras provenientes de óleos vegetais, que são as batatas chips, os salgadinhos de batata, né? Esses salgadinhos de pacote, que muitas vezes são fritos, que são ricos em sódio, ricos em gordura trans, que são muito calóricos. Então, um pacote de uma batata Ruffles, por exemplo, pode ter mais de 700 calorias. Só que são calorias vazias, sem nutrientes, que não vão trazer nenhum benefício para você. São carboidratos simples e são fritos também, com óleos de baixa qualidade, inflamatórios, muitas vezes transgênicos, como óleo de soja. A opção é você fazer uma batatinha, cortar ela fininha e colocar na air fryer ou no forno, que aí você não vai usar tanta gordura e não vai ter tantas calorias assim nesse alimento. Você gosta de salgadinho de pacote? Eu gosto, né? Mas eu não como. Se deixasse, eu tinha aqui um armário cheio de torcida. Aqui eu adoro torcida, mas não como, porque eu sei que aquilo ali é um veneno. Quinto alimento, e esse aqui eu sei que muita gente vai consumir, porque fica com preguiça, quer praticidade, não quer perder tempo cozinhando, que são os alimentos congelados. Você gosta? Eu não gosto. Lasanha, nugget, escondidinho, aquela prato pronto que vem congelado, que você compra no mercado, da Sadia, da Seara. Esses alimentos são ultraprocessados. Então, eles têm muito sódio, eles têm conservantes, gorduras trans, gorduras de baixa qualidade, alimentos geneticamente modificados, tá? Então, não consuma esses alimentos congelados. Eles não são bons para a sua saúde. E a opção aqui é você fazer o seu próprio. Fazer o seu próprio nugget, fazer a sua própria lasanha, fazer o seu próprio escondidinho. Vai dar mais trabalho? Vai, mas o seu corpo vai te agradecer no final, tá bom? Quarto alimento aqui, carnes processadas, tá? Salsicha, linguiça, bacon, são alimentos possivelmente cancerígenos, são ricos em sódio, ricos em gorduras ruins que vão prejudicar a sua saúde cardiovascular. Então vamos preferir sempre carnes normais, né? Sem processamento, ovo, peixe, frango. Isso é muito mais saudável do que carne processada. Ah, mas doutor, tá tudo muito caro e eu tenho que comprar alguma coisa para fazer a mistura e como não tenho dinheiro, eu vou comprar salsicha. Olha, eu confesso para você que entre comer salsicha e não comer salsicha é melhor não comer, tá? Porque isso aí só vai trazer problema para você. Não vai trazer solução. Então, entre comer salsicha e não comer, ou comprar mais de outra coisa, um ovo, por exemplo, é muito melhor você comer um ovo, tá? Então preste atenção nisso, porque muita gente diz que não tem dinheiro para comprar, não pode comprar mais nada, mas na verdade o que mais falta
é informação, é saber o que é bom e o que é ruim, tá? Então, muitas vezes é uma ilusão você pensar que você não tem condições de ter uma alimentação mais saudável, porque na verdade você tem. Agora, o problema é que você não sabe como ter uma alimentação saudável. E aí você acaba gastando o seu dinheiro naquilo que não presta. Terceiro alimento que você deve evitar, porque sim, vai prejudicar os seus rins. São os temperos prontos. Sazon, Maggi, aqueles tabletinhos de caldo de carne, de caldo de frango. Isso é veneno. Muito sódio, muito conservante, glutamato monossódico. Isso vai prejudicar muito a saúde gastrointestinal, a saúde do seu corpo. Isso tem vários efeitos prejudiciais, negativos no seu organismo. E aqui as opções são muito simples, né? Tempero natural, erva. Então por que você vai comprar um tempero pronto se a gente tem alho, cebola, inúmeros tipos de pimenta, orégano, salsinha, cúrcuma, alecrim? Quantas ervas nós temos que podemos utilizar na nossa alimentação? Páprica, muitas. Então, tempero natural não falta. E os temperos naturais são benéficos para você e vão ajudar também a saúde dos seus rins. Você costuma consumir aqueles tabletinhos de caldo de carne, de caldo de frango? Eu sei que tem muita gente que faz isso, porque senão não venderia no mercado. Se ninguém comprasse, não ia ter no mercado, mas como muita gente compra, tem. Ok? Segundo alimento para a gente evitar aqui, maionese. Tá? 15 gramas de maionese podem ter até 100 miligramas de sódio. E aí eu fico vendo, né, o nutricionista, o médico também, muito médico fazendo. Aí o que eles fazem? Eles pegam uma balancinha e aí eles fazem assim e pesam, né? Ah, aqui, ó, 15 gramas de maionese tem, sei lá, 30 calorias. Aí bota lá do lado o azeite. 15 gramas de azeite tem 100 calorias. O que é melhor? O azeite ou a maionese? Pessoal, o que aconteceu com a nutrição é algo muito parecido com o que aconteceu com a medicina. O que aconteceu com a medicina? O médico, ele é formado para identificar uma doença e tratar essa doença com uma medicação. Então ele está bitolado em diagnóstico de doença, tratamento medicamentoso da doença, com a chamada medicina baseada em evidências, né? Então, esse é o foco da formação do médico. Diagnosticar a doença, tratar a doença de forma medicamentosa. O foco do médico não é prevenir doença, não é mudar o comportamento do paciente para fazer com que essa mudança de comportamento reverta a doença. Não. O foco do médico é diabetes, metformina e insulina, hipertensão, enalapril, losartana. Não é diabetes, melhora a sua alimentação, faz uma atividade física. Hipertensão, controla melhor o seu estresse, para de fumar, vamos trabalhar no seu sono, faz atividade física, perde um pouquinho de peso que você tá gordo, tá obeso. Não é assim. Isso não é medicina. Deveria ser, mas não é. E a nutrição aconteceu algo muito parecido, que é a fixação por calorias. Então, parece que a nutrição se restringiu a contar calorias, quando, na verdade, deveria ser, além de contar calorias, contar também com os benefícios que cada alimento traz. Então, ok, uma colher de sopa de azeite é mais calórica do que uma colher de sopa de maionese? Sim. Mas isso quer dizer que é menos saudável? Não, claro que não. Quer dizer que é mais calórico. Ok? Então, infelizmente, a nutrição, com essa loucura das pessoas de quererem perder peso rápido, a todo custo, infelizmente virou uma mera contagem de calorias, tá? E aí deixaram de avaliar diversos outros fatores importantíssimos, tão importantes quanto as calorias, tá bom? Então, deixo um aviso aqui para vocês que o principal para você melhorar a sua alimentação
é que você opte sempre por alimentos não processados, por alimentos o mais próximo do natural. Quanto mais limpa for a sua alimentação, melhor. É óbvio que você não vai poder, não, só como coisa natural. Então eu vou beber 1 litro de azeite por dia, e vou comer 3 quilos de carne, e eu vou comer aqui 5 quilos de abacate por dia. É lógico, se você fizer isso, você vai engordar. Então, é você comer natural e você comer de forma equilibrada. Não é porque é natural que você vai comer igual um louco. Não é isso. Como que você vai comer como um guloso, como se não houvesse amanhã. Não é isso. Ok? Só para mostrar que calorias não são tudo. Então a maionese, tá bom, ela não é tão calórica quanto o azeite. Mas qual é o principal ingrediente da maionese? Óleo de soja. Entendeu? Então, não é porque é menos calórico que faz bem. Não é porque é menos calórico que você deve optar por isso, tá? Calma aí que eu vou espirrar. Então, a maionese tem gorduras ruins, né? Óleos vegetais de baixa qualidade, tem muito sódio, pode aumentar o risco de diabetes, pode aumentar o risco de hipertensão, dano renal. Gil Miranda, nossa, que grosso, respondendo a Elizabeth. Gil Miranda, a moça tá falando que eu falo muito. Se você ficou incomodado aí, também não posso fazer nada. O pessoal tá muito sensível hoje em dia. E o nosso primeiro alimento, que vai prejudicar a saúde dos seus rins. Inclusive, vou bloquear também o Gil Miranda aqui também. Ou a Gil Miranda, não sei. Quem falar mal de mim aqui agora, eu vou bloquear. Não tenho mais paciência, não. Miojo, que é o macarrão instantâneo. Ok? Então, miojo, eu vejo muitas mães dando esses alimentos para os filhos. Eu acho isso muito ruim. Porque existem outras opções. Meu filho adora o macarrãozinho. Então, compra o macarrão e faz o macarrão. Por que vai fazer o miojo? Cheio de sódio, né? Aquele tempero pronto do miojo, horrível. Aditivo químico, gordura ruim, porque o miojo ele é frito, tá? Por que o miojo fica pronto tão rapidamente? Porque ele é frito. Então, é o macarrão frito a altas temperaturas em óleo de baixa qualidade, que depois você coloca para cozinhar na água e fica pronto em 3 minutinhos, tá? Então, miojo, que nada mais é do que um macarrão frito com um pacotinho de tempero, tem muito sódio. Então, cada pacotinho daquele ali já praticamente encerra a quantidade de sódio que você deveria consumir por dia. Então, tem muito sódio. É pouco nutritivo. Então, se você quiser comer um macarrão, vá para o macarrão normal ou para o macarrão integral. Ok? Como nós vamos avaliar a função renal? São 2 exames básicos, tá? Que a gente chama de função renal. Ureia e creatinina, tá? E também exames de urina, mas principalmente ureia e creatinina. Se a gente estiver desconfiando de outra coisa, serão pedidos outros exames, tá bom? Pessoal, olha aqui. Falamos sobre 10 alimentos que prejudicam a sua saúde renal. E a alimentação é um dos pilares de um estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável esse capaz de prevenir, tratar e reverter doenças. O que eu falei? 40% das pessoas em hemodiálise estão lá por causa do diabetes tipo 2, uma doença que é intimamente ligada aos hábitos, aos comportamentos, ok? Então, muitas das vezes, pessoas com problemas renais são pessoas que tiveram hábitos ruins, hábitos pouco saudáveis ao longo de muitos anos, tá bom? Então, hábitos saudáveis podem sim proteger a sua saúde renal. E é justamente sobre isso que eu falo no meu livro O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos são capazes de proteger a sua saúde renal, a sua saúde cardiovascular, a sua saúde hepática e capazes também de tratar, prevenir e reverter doenças como diabetes, pressão alta, que são causas muito comuns de doença renal crônica. Eu vou deixar para vocês o link aqui no chat e também vou deixar o link para vocês na descrição e nos comentários fixados, tá bom?
Vamos lá aqui, ó. Vou fixar aqui a mensagem, ó. Aqui nesse link tem o acesso à consulta para quem quiser marcar, tem o acesso ao Código da Longevidade, que é o livro que eu estou falando agora, que é um sucesso, né? Já foi até traduzido para o espanhol pelo meu amigo Albert, que está aí no chat. É um livro que já foi lido por mais de 8.000 pessoas. Também tem aí o link para o livro Os Segredos da Circulação, com 50 melhores alimentos para tratar a sua circulação sanguínea, para tratar as suas veias, as suas artérias, com receitas para cada um desses 50 alimentos. E também tem todos os outros produtos e serviços aqui do canal Dr. João, tá bom? Então deixei aí o link na descrição, primeiro link da descrição. Também deixei o link aqui fixado no chat e vou deixar o link fixado nos comentários para quem quiser ler o livro O Código da Longevidade. É o meu primeiro livro, foi meu primeiro livro, e eu acredito que será ainda o meu livro de maior sucesso nos próximos anos, tá bom? Vamos lá! Pessoal aqui do Instagram, eu vou me despedir. Tchau, tchau, pessoal. Vou continuar lá no YouTube. Quem quiser, vai para lá para me acompanhar. Bom dia para vocês. Bom, pessoal aqui do YouTube, vou mostrar para vocês agora, enquanto vocês dão uma nota para esse vídeo aqui, enquanto vocês adquirem o livro, para quem quiser, lembrando, pessoal, que nesse link aqui você já tem um super desconto para comprar o livro por menos da metade do preço, e você também tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você compra o livro, lê e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro integralmente, sem letrinha pequena, sem burocracia, sem pegadinha, sem enrolação. Eu faço isso porque eu sei que quando você lê o livro e colocar em prática, a sua vida vai melhorar, e você vai me agradecer por ter indicado a leitura para você, mas também vai se agradecer por ter feito investimento pequeno de R$ 39,90, que é o valor do Código da Longevidade, mas que vai ter um retorno imenso, incalculável e imensurável, porque você vai estar investindo naquilo que tem de mais valioso, que é a sua saúde, ok? Então, pessoal, clica aí no link da descrição, primeiro link dos comentários, link fixado nos comentários e esse link aqui para ter acesso aos nossos livros, aos nossos serviços, ao suporte médico grátis por um mês, enfim, clica nesse link aí que você vai ver o cardápio, o menu aqui do nosso canal. Tá bom? Ó, vou ensinar para vocês como faz para se inscrever no canal, tá bom? Como faz para curtir o vídeo e compartilhar também o conteúdo, porque muitas pessoas não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde, clínicas da família, postos de saúde e acabam ficando muito carentes de informação. E a saúde dessas pessoas acaba sendo prejudicada por essa falta de assistência. E a internet, os vídeos no YouTube, feitos por pessoas qualificadas, sérias, que querem o bem do próximo, eles são, sim, de grande ajuda para essas pessoas necessitadas. Então é por isso que eu faço questão de mostrar como se curte o vídeo, de mostrar como se inscreve no canal, como se compartilha esse vídeo, porque essa informação é muito valiosa e pode ajudar muita gente. Então vamos lá. Estamos aqui no chat. Para se inscrever no canal, você vai apertar esse X aqui e vai aparecer o botão inscrever-se. Aí você se inscreve. Pronto, já está inscrito. Agora vamos ativar as notificações. Clica no sininho e ativa em todas. Agora, quando estivermos ao vivo, quando tiver vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? Para dar o like, tá aqui, ó, o dedinho, 122. Pronto, 123, deu like. E para compartilhar, é só apertar o botãozinho aqui do lado, escolher o WhatsApp ou o que você quiser, Telegram, qual que você use. Vou mandar para mim mesmo, aqui, ó, vou mandar para mim mesmo, avançar, enviar aqui em cima. Pronto, já está na conversa. Então manda esse vídeo para os grupos, da família, do condomínio, dos amigos, das amigas. Manda esse vídeo para todo mundo, porque essas informações podem salvar vidas. E eu conto com você para salvarmos juntos a vida das pessoas nesse mundão afora, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui. A Jerusa Bezerra perguntando se o alho é só a ilustração. Sim, Jerusa, só a ilustração, tá bom? Se preocupa não com o alho. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Ana Emília, Jocelo José, Luzia Tomás, Tina Titi, Justina, Maria Lúcia Cunha, Madalena Inácio, e Albert Duque, Isa Bispo, Oriza Lopes, Rosângela Canola Ramos,
Neuza Alves Carrenho, Barde Preta, de Carnaíba, Pernambuco, Roseli Boac, de Caldas Novas, Neilton Lucas da Silva Lima, Antônio Ornelas, de Tupã. Abraço também para Josefa Maria, do Rio Grande do Norte, Edna Macedo, de Salvador. O Neilton falando que consome refrigerante. Olha lá, hein, Neilton? Olha lá, hein? Abraço para Sânida Regina, Sebastiana Sebas, de São José dos Campos. A Tina Titi doutor durante a noite e levanto mais de uma vez para fazer xixi. Como eu faço? De Angola. Tina, eu acredito que você seja uma mulher, né? Uma senhora com esse nome. Acredito. O que acontece? Muitas vezes a gente, não, vou beber água, quero beber água. Tem que beber bastante água. E aí acaba bebendo água muito próximo da hora de dormir. E aí o que acontece? Na hora que vai deitar, que vai dormir, acaba indo urinar. Essa é uma possível causa. Uma outra causa é se a senhora fica com os pés inchados ao longo do dia, principalmente no final da tarde, início da noite, quando a senhora deita para dormir, esse líquido que está no inchaço das suas pernas, ele acaba voltando para a circulação e fazendo os seus rins filtrarem esse excesso de água. Dessa forma, você fica com vontade de urinar. Então, você me falando assim rapidamente, eu acredito que possa ser por uma dessas duas causas. Ou a senhora está bebendo muita água próximo da hora de dormir, então, se for isso, eu recomendo que quando chegue próximo da hora de deitar, a senhora diminua o consumo de água, bebe bastante água ao longo do dia, não diminui o consumo de água no geral, diminui o consumo de água próximo da hora de dormir, tá? Ou caso a perna da senhora fique inchada. E aí a gente tem que investigar a causa desse inchaço, tá bom? Abraço para Elizabeth Bononi, que está sendo bloqueada nesse momento aqui. Ocultar o usuário deste canal. Então, não pode mais assistir os vídeos do canal Dr. João. Um abraço para o Tião Queiroz, de São Paulo, capital. Nilza Munaral, Nazareno Azevedo, Ieda Naivert, de Guamiranga, Paraná. Luísa Rosa. Quem mais está com a gente? Oriza Lopes, de Cabo Verde. Maria Silda. Doutor, eu tenho um nódulo no rim, mas na consulta o doutor falou que não é maligno. Posso confiar? Olha, se ele falou que não é maligno, talvez não seja maligno. Não deve ser maligno, né? Então a senhora tem que confiar em alguém. Melhor confiar no médico que examinou. Abraço para Maria dos Santos Lima, de Souza, na Paraíba. Sandra Maria Ferreira. Lourival Lunques. Ricardo Cambis. O Bacaninha. Bom dia, doutor. Ovo de codorna pode? Pode sim. Abraço para Maria Silda. Edna Macedo. Tereza Magalhães. Neilton tá comendo chocolate, tá tomando refrigerante. Neilton, hein? Esse diabetes aí. Abraço para Maria Santa. Pão de forma com semente de abóbora e linhaça, pode? Olha, como que é feito esse pão de forma? Não sei, tem que ver os ingredientes. Quem mais está com a gente aqui? Edicleia Rodrigues, Maria Figueiredo, Joana Nunes. Quem mais? Nivaldo Pedro dos Santos, Antônio Carlos de BH, Rita Mota, Thelma Andrade Borges de Vilhena, José Onofrio, seu corretor de imóveis de Fortaleza, Carla Santos, falando que temos que esquecer as calorias e focar nos benefícios. Isso aí, Carla, é óbvio que isso não significa que a gente vai sair comendo igual um louco, né? Como se não houvesse amanhã, porque senão a gente vai engordar, isso vai prejudicar. Agora, se você comer limpo, se você consumir alimentos saudáveis, naturais, a chance de você engordar é muito menor, ok? Primeiro, porque você vai ficar saciado. Segundo, que você vai estar fazendo um esforço ativo para manter uma alimentação saudável. E isso vai fazer com que você, naturalmente, se conscientize em relação à quantidade dos alimentos que você está consumindo. Abraço aí para Gil Miranda, que vai ser bloqueada agora do canal também, então não vai mais poder ter acesso às nossas informações. Abraço para o Cláudio Roberto, para a Rita Mota, Jerusa Bezerra, Salda Pinto, Atanásio Lacerda, de Moçambique, Zambésia Morrombala.
Um grande abraço aí para o Atanásio Lacerda. Abraço para Tânia Cruz, Sandra de Maria Ferreira, Madalena Inácio, Tereza Couto Amaral. O Atanásio perguntando como obter o código da longevidade. Sauda, o link está na descrição. O link também está nos comentários fixados. E aqui, ó, nesse link fixado no nosso chat, também vai ter o link para o código da longevidade. Um abraço para Marla Alves, Maria Alves, Pedro Paula Stanalil, Maria Dores Lima Souza, Maria Ida, Marisa Álvares Gilnay. Um abraço para Paulina Barpi. Quem mais? Virgínia Borges da Silva, João Jane Cumbi. Abraço para Josefa Maria, para minha querida Cristiane Jorge. E também para Sânia da Regina, Eliane Rangel, Clélia Mota dos Santos, Gilva Assis. Quem mais? Cláudio Roberto, manda um abraço para Itabira, Minas Gerais, a terra do Carlos Drummond de Andrade. Então, um abraço aí para o meu querido Cláudio Roberto de Itabira. Abraço para Márcia Maria do Recife, Tiago Santos de Caruaru, Silene Lustosa de Brasília, Rose Cruz, Cleonês Sojo, doutor, ovos com aveia pode? Pode. Expedito Stefanello, um abraço. Abraço para Gilva Assis, já mandei, para Guaciara Macedo. Bebo Coca Diet todo dia. Pode? Guaciara, pode, mas isso vai te fazer mal. Vai prejudicar o seu organismo, tá? Abraço aí para Eulália Bogdanovics. E o Expedito tá falando aqui, estou curtindo o teu livro. Qual livro, Expedito? O Código da Longevidade ou Os Segredos da Circulação? Que os dois, modéstia à parte, são muito bons. Mas quero saber aí qual que o senhor tá lendo. Pessoal, é isso, hein? Falamos bastante aí sobre 10 alimentos que podem prejudicar a saúde dos seus rins. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui. E se você não for para sua atividade física, como eu vou agora, continue comigo. Assista outros 2 vídeos que eu preparei para você. Quer ver? Nesse vídeo aqui eu falo sobre alimentos que prejudicam a sua circulação sanguínea. E nesse daqui, sobre alimentos que destroem o seu fígado. Não perca. Aprenda mais sobre como se proteger, como se tratar de forma natural aqui no canal. E assista esse vídeo aqui e esse vídeo aqui. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho nós estamos juntos de novo. Até já!